Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Hoje nós estamos falando aqui na nossa grade curricular Programação a Mobile aplicado a jogos digitais, ok, turma? Professor Sidney falando aqui e conectando com vocês aí. Como que vocês estão? Tudo bem? Toda a turma já conectada. Nós estamos 15 conexões, né, com a professora Nicole. Então, 14 alunos conectados por enquanto. Bom dia, Sueli, Wagner, Rian, Wagner, Emanuele, Débora, Emily, Natália. Bom dia. Tudo certo? Como que foi o final de semana de vocês? Tudo certo? Graças a Deus, tudo bem? Bora começar a nossa aula de hoje, nosso segundo encontro. Né? O professor já tem lá no Classroom já a pastinha com o escrito segundo encontro, a data de hoje. Tem lá o slide já para vocês se quiserem acompanhar, tá? Professor Nicole, se quiser acompanhar lá também, né? A aula anterior tem lá o slide e o vídeo já, né, da gravação da aula também para você estar acompanhando. As atividades também estão lá, já está disponível uma nova atividade para a aula de hoje. Não abro agora, espere o professor explicar para vocês aqui, solicitar para vocês, né? E lembrando aí, a professora Nicole vai conversar com vocês depois para a gente estar continuidade nos períodos de entrega das atividades que tem que ser no dia, tá bom? Bora começar então, turma? Tudo bem aí? Dá um joinha, professor, aí, se está tudo ouvindo a minha voz certinho, beleza? Então a gente vai continuar conceituando, né, a parte de dispositivos móveis, tá ok? A aula passada a gente teve lá um pouco sobre o conceito, né? Hoje nós vamos conhecer um pouco da história também dos dispositivos móveis, tá? A gente vai conversar bastante sobre essa experiência aqui das partes de móveis, mobile, né? Ou móveis ou mobile, né? O pessoal mais chique fala mobile, né? Então vamos lá. Nunca foi tão bom ter um celular na mão, né? Essa é a frase para começar nossa aula de hoje. Então, sejam bem-vindos, né, turma? Hoje daremos a continuidade à nossa unidade de programação mobile aplicado a jogos digitais, né? E na aula passada nós falamos sobre aplicações mobile de forma geral, né? O professor deu uma introdução, um pouco de história, né? Para começar a engrenar lá a nossa aula de introdução foi um pouquinho maçante, porque faz parte da gente introduzir, né, o conteúdo. Vai ficando mais chato quando tem muito conteúdo, mas quando o professor vai trazendo ali, vai pegando no tranco, vai esquentando, né? A gente vai aprendendo, a gente vai entrando para as práticas ali, né? Para as histórias um pouquinho mais divertido, tá? Então, dessa vez aqui nessa aula de hoje, nós vamos conceituar aplicações móveis voltadas para game. Essa é a intenção da nossa aula do curso de vocês, né? Então, para começar hoje, né, eu quero conhecer um pouco de vocês, né? Qual o jogo que você, né, que você tem no celular, que você joga, que é viciante para você, que te prende atenção, que você joga direto ou você não joga, né? Então eu queria a tua interação hoje aqui no chat aqui, né, para você me falar qual que é o jogo que você joga ou você não joga, né? Para o professor poder conhecer um pouco de vocês aí. Tá, Free Fire, Project, CK, né? Tá. Quem que não joga aí? Clash Royale, né? Tem bastante gente que joga aí, né? Eu acho que todo mundo joga, né? Quem que não gosta de ter um jogo ali? Minecraft, né? Minecraft é o top, né? League of League, Free Fire. Computador também vale, né? Nós temos uns jogos online ali, né? CS. Nossa, tem bastante. Fiverr, Clash, Fortnite, Forza Horizon, aham. Isso aí, galera. A galera é bem ativa aí, né? Nos games, né? Bastante ativa nos games aí, né? Então a gente vai ter essa experiência, essa troca de experiência hoje na nossa aula. Vamos conhecer alguns mobiles, né? Plataformas disponíveis para a gente jogar. Alguns jogos também a gente pode ver nessa aula também, né? Vamos ver como que nós vamos desenrolar aí no caminhar dessa aula de hoje, tá bom? Então aqui na parte de conceito, nós vamos trazer para vocês hoje desenvolvimento de dispositivos móveis, né, nos celulares e nos tablets, né? Então, por serem mais acessíveis, costuma atrair um público mais casual, né? Então hoje nós temos uma guerra ali entre, né, a atualização que aconteceu
com o hardware do celular e dos tablets, que nós temos a grande maioria dos games hoje na palma da nossa mão, né? Então, assim, hoje ficou uma guerra ali bem complicada para os consoles, né? Tanto para os consoles como né, videogames, quanto para os mobiles, consoles específicos para videogames, né? O PS Vita, o Gameplay, né? Os jogos que é feito um aplicativo, um hardware só para jogos, né? A gente vai conhecer um pouco dessa história de hoje. Então, antes mesmo do surgimento dos smartphones, dos tablets e outros dispositivos móveis que rodam esses tipos de aplicativos, né? Os games que a gente quer falar hoje, né? Eles eram jogados em consoles de mini consoles de bolso, né? Chamado exatamente com esse nome, mini consoles, né? De bolso, os portáteis, né? Videogames portáteis, né? Os handhelds, né? Dispositivos de mão, tá? E em cima dessa introdução que o professor deu, né, nós vamos relembrar alguns desses dispositivos mais antigos, né? Então, nesse momento ainda, no momento de descontração aqui, eu quero que você converse aí com o colega do lado, se você conhece algum dispositivo móvel do tempo da geração anterior ali, que a gente possa falar aqui, né? O Game Boy, quem conhece o Game Boy? Quem conheceu o Game Boy? Exatamente, Rafael, exatamente isso. Mais alguém aí da turma? Converse com o colega do lado aí, se você lembra ou conhece, ou tem. Quem tem aí ainda um dispositivo de bolso aí, um videogame portátil aí na turma? Alguém tem? PS Vita, exatamente. PS Vita é o famoso PS Vita. Hoje nós vamos conhecer, quem não conhece esses dispositivos, o Switch hoje, né, é o top de linha, né? Nintendo Switch, exatamente. Arcade, hoje nós temos vários, né, simuladores também. O Steam o Deck é um dos top também, né? Ele chega a ser quase um PC na palma da mão, né? A Débora tem um Nintendo DS, né? Top, top. Eu queria ter um Nintendo desse, Débora. Queria mesmo. Não sei como que faz para adquirir um Nintendo desse. Hoje tá mais difícil, né? Mas eu queria ter. O Nintendo Switch também gostaria de ter, né? E vários outros, né? A gente vai conhecer um pouco mais hoje aqui sobre essa história, sobre essa demanda, de como que aconteceu, como que está hoje o mercado para esses dispositivos, quais que foram as atualizações, como que o mercado está reagindo com as tecnologias nos celulares, né? Hoje nós temos celulares game, né? A Xiaomi criou um celular gamer, né? Então, com hardware específico ali para rodar altos gráficos e duração da bateria, né? Maior também. Então, assim, o mercado deu uma mudada ali, sabe? Mas ainda existe pessoas que preferem ter um dispositivo somente para jogo, que no meu caso eu ia preferir ter exatamente um dispositivo somente para o jogo, né? E deixar o meu celular para outras atividades, para deixar o meu tablet para outras atividades, né? Cada um na sua área, né? Tá? Mas vamos continuar aqui a nossa aula. Obrigado aí pela participação de vocês aí. Então, vamos começar lá os videogames portáteis, né? Como que eles começaram. Nós chamamos de videogames portáteis, dispositivos de bolso, né? Handhelds, dispositivos de mão. Resumindo, vários nomes, mas para dizer que são dispositivos que podem ser levados para qualquer lugar, permitindo que o jogador desfrute ali dos jogos fora de casa, né? Sem a conectividade de internet ou com internet. Quem que tinha o laptop da Barbie, o B-Book, é válido, né? Dava para jogar, né? Então, assim, a gente consegue levar esses dispositivos para qualquer lugar que a gente estiver, né? Uma viagem, filas do banco. O Rian tinha o da Xuxa. Duvido que você jogava, Rian. Duvido que você jogava o da Xuxa. Mas tá valendo. Então, assim, permitindo o jogador desfrutar dos jogos ali, né, na fila do banco, a maioria das vezes, né? Hoje você já não enfrenta a fila do banco, mas a nossa geração passada enfrentava muita fila, muito horas esperando em lugares que precisavam tá ali se descontraindo, né, para não ficar tão ansioso ali com aquele tempo perdido. Então funcionava com baterias, não precisava estar constantemente conectados a uma fonte de energia, né?
Muitos aparelhos, os antigos, né, da geração anteriores, não tinham conectividade com a internet, também não precisaria de internet, e você só tinha um jogo ali e você jogava, né? Horas de bateria, gráfico razoavelmente bom, mas você conseguia se distrair ali horas e horas ali, né, onde você estivesse, né? Essa era a ideia, né? Era a proposta dos nossos dispositivos, a criação deles, né? Então, continuando aqui, esses dispositivos menores, né, eles costumavam ter uma plataforma de hardware menos potente, né? Então, tinha os consoles tradicionais, né, os videogames normais, e tinha esses portáteis. Então, eles tinham um hardware menor, né? Eles eram mais simples, até porque eles precisavam ser transportados, né, em bolsa, no bolso, tá na mão. Então, eles não podiam ter muito poder de processamento. Na época também não tinha, né? E que não impactasse, né, a execução do jogo também, né? Então tinha que ter um hardware que rodasse o jogo adequadamente, né? Mas também não podia ser muito robusto porque também não tinha tecnologia e também não podia ser tão grande, pesado, senão não tinha, né? Como era programado, é da mesma maneira, João Vitor. Depois a gente vai conversar sobre isso, né? A tecnologia, a programação, ela teve a evolução ali de linguagem, um monte de coisa, só que o jeito de programar sempre foi basicamente o mesmo, né? Então era programado da mesma maneira, só que como o hardware não era suficiente, né? A tecnologia das telas também não era suficiente, então gráficos assim muito bonito, muito exagerados, né? Com perfeição, gráficos ali não existia, né? Até quem teve esses videogames aqui, ó, esses consoles de mão aqui pequenininho, como o Tetris ali, ó, ele era preto e branco, né? Na verdade, ele só era preto, né? A tela era meio verde e simulava ali a cor preta, né? Então, não tinha muita tecnologia, não tinha muita opção. Vocês vão ver a história aqui, vocês vão ver como que foi, como que era, vocês vão estar acompanhando essa evolução aí das tecnologias. Então, a geração mais antiga era como jogar era comum jogar, né, diariamente nos dispositivos como Game Boy, PS Vita, como vocês falaram aí, né, os famosos antigos minigames, né, os Big Games também, né, que era uma marca, né? Essa marca que vocês estão vendo aí, ó, no cantinho, em cima Game Boy, né? O Game Boy Advance, né, que é meio roxinho ali, e o preto ali, que era o Brick Game, né? Toda a pesada tinha, era mais acessível, e a gente tinha ali o jogo Tetris, né? O famoso jogo do Tetris, tá? Então, até tem uma série no Netflix explicando bem certinho ali sobre como que foi a história, né, do Tetris. Bem importante, se vocês quiserem assistir, vão lá, bora assistir para ter esse conhecimento melhor sobre a história do Tetris, tá? Então, aqui alguns exemplos dessas plataformas que existiam na geração anterior, né? E a gente foi muito feliz usando esses dispositivos aí. O Nokia era o melhor, da minhoquinha, da cobrinha. Não sei se tinha mais alguma coisa lá na Nokia, mais algum jogo que rodava na Nokia, que era a Snaker, né? A Snaker rodava no celular. Eu joguei bastante no celular. Videogames portáteis, né? Continuando aqui, antigos minigames, também conhecidos como Brick Games, né? Que era a marca, são exemplos de consoles portáteis de videogames mais antigos, que se tornaram muito populares lá nos anos 90. Então, os consoles, as telas, os alto-falantes fazem parte de um único dispositivo, né? Tinha tudo conectado nele ali. Só que não tinha câmera, né? Não tinha conexão com a internet. Era usado pilhas, né? Nós não tínhamos o conceito de baterias. Então, era uma maneira bem diferente assim de usar esses dispositivos. Então, em vez de possuir uma tela feita com grade de pequenos pixels, esses aparelhos geralmente têm telas personalizadas, né? Então, assim, não é a tela que projetava ali a imagem, né? Já tinha o gráfico desenhado já na tela, fixo, né? Então só tinha os pixels ali mudando de cor de um lado para o outro, né? Projetados para rodar jogos com o mesmo design devido à limitação tecnológica da época. Então, assim, eles só geravam esse tipo de jogo, né? Um exemplo da imagem aqui, ó. Até se vocês quiserem aí, já que vocês estão conectados, vamos dar uns minutinhos para vocês aí, uns 5 minutinhos. Eu vou colar esse link aqui, ou se você conseguir copiar, esse link que está aqui, ó, poc.com, e você entra lá e tem essa experiência aqui desse jogo aqui, ó.
tá? Para você ver como que era, se você já não conhece, se você conhece, se você não conhece, vai ter essa experiência de como que era o jogo Tetris visto no videogame, né? No videogame de mão nas épocas dos anos 90, tá bom? Então, seu principal jogo aqui dessa plataforma era Tetris, né? Mas também podia incluir Arkanoid, Serpente, né? Como a gente viu. Quem falou do Nokia, a gente tinha Serpente também. O Shot, né? Shot em A e o Galaga, né? Então, esses jogos aí que eram os tradicionais da nossa época, tá? Eu vou dar um minutinho para vocês, então, para vocês entrar nesse endereço aqui. Eu vou pegar o link aqui e vou copiar lá na sala, lá no Classroom, tá? Se alguém quiser copiar lá para não ficar digitando, copiando da tela aí, o professor vai colocar lá. Prof. Nicole, eu vou deixar você então uns 5 minutinhos com ele aí, com eles, para eles desfrutar aí, ter esse conhecimento, essa experiência aí com esse jogo na plataforma aí. Pode ser? Pode ser então, tá? Eu vou tomar uma água enquanto isso aqui e você tem essa experiência com eles aí. Qualquer coisa você me chama de volta. Beleza, turma? Como que foi a experiência de vocês aí? Vamos voltar para a aula aqui agora? Professor, vamos retomar aqui a nossa experiência aqui agora de outra maneira, né? Vamos voltar ao nosso conteúdo aqui. O que vocês acharam? Na verdade, aqui tá um pouco coloridinho, né? Meio design já mais evoluído, bonitinho, né? Não era tanto assim a experiência que nem essa que tá ali no nesse site aí, né? Nessa página aí no web, né? Então essa não era tanto essa experiência aí, mas o jogo era esse, né? E a experiência também era essa, né? Nesse perfil aí, né? Aquele Bricks Boy lá, Bricks Game lá, ele era tela verde, né? Tela verde e os pixels eram da cor, né? Era preto, né? Então você não tinha essas cores, esse atrativo, né? Mas a gente passava horas e horas jogando ali, horas e horas. Não funcionou? Eu consegui abrir aqui. Quer ver? Eu vou abrir minha tela para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho, turma. Quem que conseguiu jogar? Ah, a internet da escola bloqueia, né? Poxa vida, eu tenho que conversar com eles para eles liberar para mim, né? Como que eu vou conseguir dar aula para vocês, né? Então eu vou abrir aqui para vocês verem na minha tela. Só um pouquinho. Então aqui, ó, tá aqui a tela, né, do link que eu mandei para vocês. E professor Nicole, no tablet, se for solicitado,
consegue acessar? Ou nos celulares deles? Como que seria isso? Depois a gente podia estruturar isso para ver como que a gente faz. Porque eu vou precisar acessar bastante links assim, né? E a gente precisa. A rede é a mesma, né? Tá, tá bom. Vamos continuando aí, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu acho que a professora Nicole, qualquer coisa, dá uma luz para nós aí, tentar conectar. Depois eu vou ver com o diretor, com o técnico de vocês aí. O professor vai dar um jeito de resolver isso para vocês. Nas próximas aulas a gente, né, a gente conseguir fazer essas conexões nossas aqui, porque vai precisar. A próxima aula minha, eu vou entrar num aplicativo web, onde a gente quer programar por lá, né? A gente quer fazer aplicativos por lá. Então eu vou precisar disso. Então eu vou ter que resolver isso com vocês aí, tá bom? Mas bora lá. Então o jogo é esse aqui, né? Deixa eu ver se meu áudio tá fechado, aberto aqui, tá aberto. Então o jogo é isso aqui. Esse era o famoso Tetris, né? Que a gente jogava aqui. Tinha que montar os blocos, todo mundo já conhece, já deve ter visto em algum lugar, né? Então essa é a experiência aqui que o professor queria trazer para vocês, né? Eu vou jogar de qualquer jeito aqui, tá, gente? Eu não sou bom nisso aqui, não. Se eu fui bom quando eu era pequeno, adolescente. Então vou só jogando aqui pra mostrar para vocês. Na verdade tem que fechar, né, os blocos, né, para ganhar ponto, né? Rafael nunca foi bom nesse jogo? Eu não tenho paciência muito com esse jogo aqui, não. Mas essa é a experiência que a gente tinha no minigame, né? Na nossa mão. Tem que virar aqui os bloquinhos aqui, funcionar. Eu não sei nem como que vira os bloquinhos. Aí, ó. Eu não consegui fazer nada de ponto. Sou bem ruim mesmo. Ruim pra caramba, ruim pra caramba. Então essa é a nossa experiência aqui de game, né, do Tetris que o professor queria trazer para vocês. Na verdade eu queria que vocês jogassem um pouco aí, mas pelo motivo das diretrizes aí e as comunicações aí da escola a gente não conseguiu. Mas a gente vai ver para as próximas aí a gente conseguir, tá? Deixa eu abrir. Ni, abre o chat para mim, dar uma lida. A Sueli quer jogar, legal. Tá, eu vou tentar, a gente vai tentar ver isso. Talvez na próxima aula a gente traz de novo e tenta a gente ter essa experiência aí, tá? É meio, não sei se é difícil, se é meio chato, mas não sei, é difícil. É difícil, depois vai aumentando o nível, na verdade, né? Vai aumentando, esse nível vai aumentando, vai ficando bem xaropinho mesmo de jogar, tá? Vamos voltar aí, depois a gente conversa sobre isso. Vou ver com a professora Nicole aí e com o diretor e como a gente faz pra gente poder liberar essas conexões aí, né? Pra gente poder. Nossa aula precisa disso, né? Tá? A questão dos tablets ou dos celulares até. Acharam um que funciona aí, Manuel? Chama a professora Nicole e fala pra mim se ela conseguiu conectar algum aí. Se ela conseguiu, vamos deixar um tempinho pra vocês jogarem, ter essa experiência aí. Preciso do retorno de vocês aí. A professora Nicole. Vou fechar aqui o meu, tá?
Voltou, prof. Como que tá aí? Como que foi? Os alunos estão falando que não conseguiram, né? Tem algum que conseguiu conectar? Algum jogo que conseguiu conectar aí de Tetris? Sim, sim. E vocês querem mais um tempinho para ter essa experiência ou posso continuar? O Rian conseguiu. Sueli conseguiu. Deu boa. Tá. Só preciso ver certinho se deu certo. Queria que todos tivessem aí essa experiência, conectassem, jogassem ali, vissem as dificuldades, estudassem um pouco, né, o design ali do jogo, a configuração do jogo, né, a história do jogo ali, que era bem importante. Isso é importante para nossa aula, né? O pessoal pensa assim, nossa, a aula de vocês é jogos, vão ficar jogando, vão ficar se divertindo. Não, não, faz parte, né? A nossa parte é divertida, fazer o quê, né? A gente tem que estudar a dinâmica do jogo, as cores do jogo, né? A teoria, a história por trás do jogo, o design, toda essa questão da estrutura do jogo é bem importante a gente entender. Então, se vocês conseguiram, a professora Nicole me dá um ok, aí a gente continua com a aula. Ou, se querem mais um tempinho, pode prosseguir? Prosseguir, então. Vamos lá. Depois a gente vai afinando aí, ajeitando aí as próximas conexões aí que a gente fizer, tá bom? Então, continuando aqui, turma, vamos lá. Então, posteriormente, né, com a evolução tecnológica dos games portáteis, a Nintendo lançou lá a Game Boy, né? Então, muitos já falaram aqui que conheciam o Game Boy. Quem não conhece tem a chance de conhecer hoje, não fisicamente, mas, né, com a aula do professor hoje, né? Depois do Game Boy surgiu o Advance, né? O Game Boy Advance, tá? Ah, caiu lá a conexão de novo. Tá caindo lá, né? O Rafael, é o Educadron que tá desconectando, porque vocês na máquina tá conectado com o professor, né? No PC de vocês está conectado, né? Tá. E vocês estão com o áudio dos computadores de vocês aí aberto? No fone? Como que vocês estão? No fone? Então o professor pode continuar a aula, tranquilo. Tá bom, então. Então vamos continuar. É que o professor fica preocupado que fica desconectando ali, né? O Educatron, tá? Mas acho que a internet, a conexão dela lá que tá derrubando, que tá caindo sozinho. Tá? O nosso sinal que tá bem, tá normal, tá tudo certo. É aí mesmo, tá bom? Então vamos continuar ali. Então o professor vai voltar ali no comecinho. Então, posteriormente ali, com a evolução, né, dessa tecnologia dos games portáteis, daí veio ali a Nintendo e lançou o Game Boy, né? Logo ali no início ali da década dos anos 80, né? Então ali surgiu o Game Boy e logo na sequência ali a evolução do Game Boy, o Advance, né? Com gráficos melhores. Ele foi lançado lá em 21 de abril de 89, no Japão, né? Então os japoneses foram responsáveis para essa evolução tecnológica aí dos games portáteis. Lá em 31 de julho de 89, né, na América o aparelho foi projetado para ser um console realmente portátil. Cabia no bolso de qualquer camisa ou no bolso de qualquer calça. Simples assim, né? O processador principal tinha apenas 4,19 MHz, né? Com display preto e branco. Eficiente para dedéu esse processador. As pilhas duravam até 20 horas, né? Usando direto ali, ó, 20 horas. É bastante uso, né? Então nós estávamos muito satisfeitos com esse aparelho, né? E mais acessível do que o console de mesa. Então, assim, pessoas não tinham disponibilidade financeira, dinheiro para comprar um videogame normal, um console de mesa. E quando foi lançado isso aqui, as pessoas tinham acesso aos games, né? Equivalente a US$ 100, né? Esses jogos aqui. Então, os seus jogos mais famosos são o da ilha Pokémon, né? Esse joguinho que você está vendo aqui do lado, esse GIF animado aqui de um vídeo aqui, é a simulação, é a cópia da tela desse jogo do Pokémon, né? Tá bom? Então, Pokémon lá a história do Pokémon é antiga, né? Já vem lá
de 89, né? Da década dos anos 80, tá bom? Bora lá então. Continuando ali então a nossa conversa sobre Game Boys, né? Então, o lançamento de Game Boys ali na década dos anos 80, lançamento do Game Boy Advance lá em 89, né? 31 de julho de 89. Essas datas aí são importantes de vocês guardarem, tá? Então, se quiserem tirar um print aí da tela, escrever no caderno, escrever no bloco de notas aí, salvar essas informações aí, porque são coisas que podem cair na nossa avaliação aí daqui uns dias, né? Tá bom? Então são informações importantes de história da tecnologia que nós estamos estudando, né? São os mobile, né? Então o Japão foi responsável pelo desenvolvimento desse tipo de dispositivo móvel, né? Na década dos anos 80, e ele alcançou aí uma geração que ficou muito feliz tendo esses dispositivos com jogos, com duração ali, com pilhas, mesmo sendo com pilhas, duravam 20 horas, né? E muitos celulares, muitas empresas de celulares hoje, né? Não vou falar nome, tecnologias, deviam ter aprendido, né? Imagine 20 horas de uso jogando, né? Sem precisar conectar na tomada ou trocar de pilha. Então, assim, claro que o hardware também não tem comparação, né, gente? A gente não tinha os gráficos aí, né? Mas eu tava contente com esse gráfico aí, ó. Vocês estão olhando ali do lado ali, ó. O jogo do Pokémon ali, ó. Eu ficaria contente, ele tava contente já com um gráfico desse. Mas com certeza a gente evoluiu, melhorou bastante, né? Então, com certeza também fico muito feliz com o desenvolvimento e com os gráficos atuais que a gente tem hoje. O gráfico era top, né, João Vitor? Pra mim, tava satisfeito com um jogo assim. A gente evolui, às vezes, nem sei por que evolui tanto assim, que às vezes a gente era feliz e nem sabia, né? Então, para mim, estava satisfeito nessa época, nessa produção aqui. Muitas pessoas felizes, né, com essa produção aqui, com esse design, né, com os game designs dessa época, com os gráficos também apresentados ali pela Game Boy. Tá ok? Vamos para o próximo aqui, né? Vamos lá. Então, aqui, o famoso PS Vita, né, como muitos falaram aí, né? O Rafael falou que já está melhor que muito jogo, né? Da Ubisoft, beleza, é verdade, verdade, verdade mesmo, né? Então assim, depois ali na sequência, né? O Japão, os japoneses são responsáveis aí pela essa tecnologia nossa aí, né? Essa alegria nossa aí. Então ali, 17 de dezembro, já um pouquinho mais atual, né? Ainda não pega a geração de vocês, mas é um pouco mais atual, né? A Europa, América ali, 22 de fevereiro de 2012, lança pela Sony, né? O PS Vita. Uma nova geração de videogames portáteis, né? Com práticas melhoradas, mais botões, interação, tecnologia. Aqui já tinha acesso à internet, né? Então nossa internet já começa a ter uma melhoria, as conexões um pouquinho mais rápidas, né? Então aqui já tinha as conexões da internet, o Wi-Fi ali, né? Funcionando. Os primeiros modelos dos dispositivos apresentavam um formato super oval com uma tela de OLED, né? Sensível ao toque ali, né? Capacitiva, né? Sensível ao toque, de 5 polegadas. Então a gente tinha ali na palma da mão 5 polegadas, né? Possuía duas alavancas analógicas, né? Com botão ali do lado em cima dos polegares e teclas direcionais, né? Digitais e um conjunto de botões padrões da PlayStation, né? Os famosos direcionais e os famosos botões ali da PlayStation, né? Triângulo, bolinha, X, quadrado, né? A gente na nossa época fez muita combinação, né, de sequência de botões ali de setas, setinhas para frente, combinações de setinhas para frente, mais combinação de botões, quadrado, mais botão, mais X, mais triângulo, mais bolinha, né? Combinações de LR, né, que são os botões lá em cima, né? Então tinha várias combinações e várias acessibilidades melhoradas por causa dessa dinâmica de construção aqui da PlayStation, né? Tá bom? Então a Sony aqui, o PS Vita lança o PS Vita, né? A Sony lança o PS Vita e a gente tem o famoso clássico aqui, conhecido como o PS Vita. Aqui vamos falar dos primeiros telefones móveis, né? Conhecido aqui os primeiros telefones móveis. Então, no caso dos primeiros dispositivos móveis, né? Não específicos para jogos, né?
Então, ou seja, não sendo videogames portáteis, como exemplo, os exemplos anteriores que a gente viu, temos como referência os primeiros celulares, né? Teve, não sei quem que falou aqui, se foi, eu não sei qual aluno que falou sobre o Nokia, né? Jogar no Nokia, se quiser me lembrar, aí pode me lembrar novamente quem que era. A Sueli? É, a Sueli falou. Então aqui a gente está falando sobre o Nokia, né? Então, quem teve a oportunidade de, de ter contato com um celular desse aí na sala? Quem tem aí? Escreve professor aí, o Adriano, o Wagner, a Emily. E são os celulares que a gente tinha disponível, né, na nossa época lá, que eram top de linhas, né, né, dos anos 2000 ali. Então, essa geração dos anos 2000 tinha esse tipo de celulares nas mãos, né? Então, ele não era smartphone, né, mas possuía suporte para executar jogos nativos. O que é jogos nativos? Lembra que a gente estudou alguma coisa sobre isso? Né? Que estão dentro mesmo do aplicativo do celular ali, né? Já é instalado no sistema operacional do celular. Exemplo disso são os Nokias, né? Conhecidos popularmente como o tijolão, né? Então a gente conhecia, chamava tijolão, e o Motorola V3. Quem teve contato com o Motorola V3, né? Aquele toque famoso, Hello Moto, né? A gente escutava de longe, né? Eu tive um Motorola V3, aquele que dobra, né? Que é flip, que dobra, de metal na frente, com botão, com teclado numérico, e dobrava, aparecia a tela dele, né? Então ambos os modelos fizeram muito sucesso lá nos anos 2000, antes da ascensão dos smartphones, né? Então aqui a gente teve, junto ali com a evolução dos games móveis, né? A gente teve ali o início dos celulares, aqui beirando a geração aqui dos anos 2000, tá ok? Até aqui, tranquilo? Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa nova aí que, que, que entrou em contato aí durante esse período, que descobriu, que sabe que vai ajudar na aula aqui, vai complementar a aula? Tranquilo? Tranquilo? Bora lá então. Aqui tá a carinha do Nokia, né? O famoso joguinho da cobrinha, né? Snaker, né? Então, era essa tela aqui, tela meio verdinha, né? Preto e branco, né? Na verdade, a gente não consegue ver o branco, né? Por causa da cor da tela, mas a gente só vê o preto, mas era essa configuração aqui. Lançado em 2003 lá, ó, com mais de 250 milhões de unidades vendidas, a Nokia 1110 foi um dos celulares mais vendidos da história, né? Entre seus principais recursos estavam a lanterna. Então o celular tinha lanterna, era raro isso, né? Era novidade ter uma lanterna integrada no celular. Compatibilidade com as capinhas personalizadas da linha Nokia. Então celular com capinha, né? Que chique, né? Você tem um celular. Exatamente, Célia, exatamente isso que você falou. A palavra, né, que estava na ponta da minha língua aqui. Você falou junto comigo aqui. Que chique, né? Lanterna e capinha de celular personalizada, né? Então foi um dos modelos mais baratos lançado pela Nokia, né? Ficar acessível para as pessoas ter um celular, extremamente popular nos padrões da época, né? Sua aplicação e jogos mais conhecidos eram o Snake, né? Que o professor falou aqui para vocês, o jogo da cobrinha, o famoso jogo da cobrinha, né? Então no primeiro ano desenvolve o game de estilo, né? Lá no primeiro ano vocês não viram isso, né? Mas o professor poderia ter trabalhado com Scratch, né? Eu não vou trabalhar com Scratch, mas eu vou trabalhar com vocês uma coisa parecida com Scratch, que é a programação em blocos, né? Então tá aqui nesse slide aqui, mas vocês não chegaram a ver esse conteúdo aqui comigo, e eu acho que provavelmente com outro professor também não, né? A conexão do Educatron não tá fácil, né, turma? Mas nos PC tá tranquilo, né? Estão me ouvindo, estão me vendo, né? Então vamos continuar aqui, tá bom? Beleza, beleza. Alguém teve contato com o Scratch? A programação em blocos aí? Sim, sim, geral, sim, sim. Vocês tiveram contato por motivo de curiosidade de vocês ou na aula aí? Odiamos Scratch. Nossa, quem falou? A Suelen? A Débora, sim, um pouco. Na escola, na escola.
A aula do que vocês tiveram, turma? Que vocês tiveram contato com o Scratch? O Rafael concorda com a Sueli na escola. Infelizmente, sim. E qual que foi a disciplina que vocês tiveram contato? Ah, no 7º ano, Rafael. No começo do ensino médio, ali no primeiro ano? No primeiro ano. Tá, e a disciplina você não lembra. Mas tinha alguma coisa a ver com jogos? Vocês tiveram jogos, alguma coisa assim? Alguma introdução, alguma coisa? Sim, sim, sim. Tá. Mas isso que o professor está falando, nada, né? É novidade, é novo para vocês, né? Ah, fizeram uma nave se mover, tá? Tá, a gente tem que passar alguns princípios ali, a gente usa, eu vou usar programação em blocos com vocês no começo, e no decorrer aí, como a gente vai sentindo vocês durante o ano aí, a gente vai passar para Python, tá? É, né? Ou a JavaScript. Então o professor vai estar decidindo aí, dentro do plano de aula do professor, tá Java, né? Dentro do plano tá Java, e a segunda opção na carta da manga ali, JavaScript, tá? Então a gente vai ter que desenvolver isso aí. Mas para começar, a gente vai, não com o Scratch, mas com o Inventor, que é do MIT, né, que é da faculdade dos Estados Unidos. A gente vai, eles desenvolveram parecido com o Scratch ali, só que é para desenvolvimento de mobile, né? Como a gente vai trabalhar com mobile, então a gente vai aprender a fazer alguns aplicativos ali, calculadora, agenda, algumas telas ali, né? Usando esse tipo de programação para que vocês possam desenvolver ali a lógica da programação, né? Entender ali como que funciona o cenário, né, da programação para a gente poder ir para uma língua mais avançada um pouco, tá bom? Tranquilo? Me entenderam ou como que vocês acharam? Boa? Boa, Sueli. Tranquilo? Vamos lá, eu preciso de que vocês me respondam. Vocês são o meu principal, o foco é de vocês, sabe? A aula é para vocês. Claro que o professor tem aqui a didática, tem um plano de aula para vocês, mas a gente vai andar conforme vocês demonstram para mim como vocês querem caminhar, tá? E o professor vai caminhando com vocês aí. Vocês me sugerirem que a gente sabe ali que o Scratch ele é meio infantil mesmo, né? E daí vocês, pela idade de vocês, vocês acabam meio que tendo essa experiência aí, né? Acaba sendo negativa, né? A gente vai criar algumas telas ali, Manuel. A gente vai criar, talvez não chegue a criar um aplicativo inteiro funcionando, né? Porque é muito complexo, né? Mas a gente vai ter uma experiência aí de criar algumas telas, sim, alguns aplicativos, sim, né? Calculadora, alguns aplicativos mais simples e alguns jogos também, né? Tá bom? Bora lá então. Então vamos continuando aqui com a nossa história, então, né? Ó, o famoso V3 aqui, ó. Eu tive um celular desse, ó, a tela era colorida, tal, bonitinho, charmoso. Era de metal essa telinha ali, ó. Parecia um metal, essa tecla ali, né? Então ele dobrava ali, ficava bem fininho, era fino, né? Então, bacana. Para quem tinha celular na época aí, era o cara de presença. Bem legal mesmo, né? Era acessível também, não era tão acessível, mas era acessível, né? Então, em 2004, aqui, ó, um celular com design mais complexo e elegante para a época começou a surgir para o público, né? Aqui que surge a ideia do princípio de surgir os smartphones, né? O pessoal começa a ficar mais exigente, quer tela colorida, quer mais coisas no celular, né? Quer um design mais fino do que o tijolão, né? O celular era conhecido como tijolão, né? Agora já ficou mais fino, mais moderno, né? Os tijolinhos tinha modo silencioso, mas ele vibrava. Quando ele vibrava, parecia que ia ter um terremoto, né? Né, Sueli? Quando ele vibrava, parecia que tinha um terremoto. Até no modo silencioso assustava, né? Então, essa era a nossa tecnologia que a gente tinha, né? Uma coisa boa que tinha o tijolinho, que você podia martelar prego, tacar na parede, derrubar ele de um prédio, que você nunca ia ficar sem celular, né? Nunca ia perder o celular. Ele é, bem dizendo, indestrutível, né?
Ô Adriano, parabéns, você conseguiu partir um celular no meio, esse Nokia no meio. Parabéns, hein, você. Vamos lá então, continuando aqui então. Então nessa época começou a surgir né, essa tecnologia para esse público, né, mais alinhável, dobrável, né. O sucesso da Motorola V3 se destacava pelo seu modernismo, né. E então trazia um corpo de alumínio ali, leve, né, espessura fina, teclado de plano com luz no fundo azul, futurista, né, duas telas, uma externa e uma interna, né? Ah, tinha a telinha da frente mesmo, exatamente. Eu não lembrava disso. Tinha uma telinha bem pequenininha na frente, quando você dobrava, fechava ele, uma telinha menor ali. A câmera VGA com zoom digital, seus aplicativos de games tinham melhor resolução, né? Mais pixels, mais FPS ali por segundo, 4 segundos de jogos. Então era muito top ali o celular. Quem teve contato com um celular desse? Com o famoso V3, né? O toque dele era clássico, né? Hello, Moto. E muitos anos aí, durante décadas aí, usaram esse toque aí, que é o famoso toque do Motorola. A Daniele teve contato, né? Quem mais teve contato com o celular, ou teve um celular desse, ou viu um celular desse? O Adriano também, né? É. Você viu, turma? É uma geração totalmente diferente, né? É uma geração anterior de vocês, mas as coisas ainda vocês conseguem ver, né? Conseguem usar. Talvez se você achar um celular desse hoje por aí, talvez ache ainda. A Débora teve um rosa. Ó que chique, hein, Débora? Você é muito chique, hein? O Adriano, não deixe o celular com o Adriano que ele quebra, tá, gente? Por favor. Deixe o celular longe dele. Acho que foi por isso que fizeram a lei de não ter celulares na escola, por causa do Adriano, eu acho. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia ainda usa esse toque de celular? Exatamente. É o famoso, né? O que fica marcado nas gerações, o famoso fica, né? Hello Moto é muito chique você escutar hoje. Na época era muito chique, né? Agora até nem tanto assim. Exatamente, Daniela. É perigoso deixar os celulares. Vamos deixar os celulares longe aí do nosso colega aí. Brincadeiras à parte, Adriano, mas é isso aí. Vamos lá. Então é isso aqui, turma, né? Vamos pro próximo slide aqui. Então lá, a partir dessa base aqui, né, nós chegamos nos aplicativos atuais hoje que nós vivemos, os games mobile, né? Então, a gente viu alguma coisa na aula passada, né? Eles podem ser nativos. Lembra da aula? Quem lembra da aula aí? Pode ser nativo, híbrido ou web app, né? Então, assim, nós temos essas três modalidades aí, né? Híbridos, nativos ou web. Isso inclui aplicativos de games, né? Então, os jogos para dispositivos móveis são geralmente casuais, já que o uso deles nos aparelhos não é uma atividade primária, né? Lembra que o professor falou? O smartphone é feito para muitas coisas, né? Ele não é específico para jogos. Ele não é exclusivo para ser câmera. Ele não é exclusivo para ser um microfone, gravação de áudio. Ele não é exclusivo para ser um gravador de vídeo, nem um tocador de música e MP3. Mas ele tem essa versatilidade, né? Então ele pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Por isso que chamamos hoje de smartphone, né? Então nós temos essa evolução aí. Então aqui, mas sim a forma de passar o tempo, né? Foi tendo essa necessidade, então os smartphones foram usados para essa forma também. Porém, com a evolução dos dispositivos e principalmente com as melhorias no hardware, né, na bateria, porque a gente precisa ter evolução do hardware, muita coisa hoje acontecendo, turma, de pensamentos, de projetos, de tecnologias, não pode ser apresentada para nós, não pode ser lançada no mercado, porque não houve evolução do hardware. A gente não tem ali o hardware evoluído junto com o pensamento do ser humano, com a evolução do ser humano, com os desejos, os projetos do ser humano, né? E nem a capacidade de bateria. Lembra que a gente teve problema, né, com algumas baterias de alguns celulares aí, não vou falar marcas, né, mas todo mundo já sabe quais que são as marcas que a gente tem esse problema com as baterias, né? Então, para jogar, para consumir esse tipo de jogo, ou assistir vídeo, ou fazer as coisas, as baterias não duram por muito tempo. Então você tem que decidir, ou eu quero ter a funcionalidade do celular, ou eu quero jogar, né?
com qual que eu prefiro ficar mais tempo conectado, né? E a maioria das pessoas preferem ter o celular o dia inteiro do que ficar jogando apenas 1, 2, 3 horas, né? Então tem que ter essa divisão aí para gerenciar o teu celular. Então por isso que às vezes, a maioria das vezes, pessoas preferem ter os dispositivos mobiles fiéis ali, né, que são os consoles para jogos. Eles foram feitos exatamente para jogar e a funcionalidade dele é somente para isso, né? Então vamos lá. Aqui então, a partir daqui, jogos mais sofisticados começam a ser criados, né? Essa que é a ideia aqui da evolução da tecnologia para mobile, tá? Então, continuando aqui, alguém tem alguma coisa para acrescentar na aula? Quer falar? Tá indo de boa? Tá indo tranquilo? Sim, sim. De boa, de boa. Agora no começo a gente vai um pouquinho de história, um pouquinho de contexto, de entender como que é a evolução das coisas. Daqui a pouco a gente colocar a mão na massa, né? Então a gente tem que. É importante a gente entender tudo isso aqui, ver de onde que a gente surgiu, para onde que a gente está caminhando, né, turma? Tá bom? Então os displays, né, e o design da interface foram desenvolvidos especificamente para a aplicação de games em dispositivos móveis, né, os smarts. Então as telas apresentam um display, né, mais moderno, adaptável ali, né, a tela do smartphone, né, tanto do smartphone quanto do tablet, né, tanto na horizontal como na vertical. Então toda essa tecnologia, né, como emulações de alguns games, de alguns controles, né, o melhor design ali, né, nas UI, controle de mão. Então toda essa praticidade que foi implementada na tela ali dos smartphones, dos tablets, né, trouxe a melhoria da tecnologia na palma das nossas mãos, né? Emuladores com botões, direcionais necessários ali, como fossem controles físicos, né? Como controles de mesas tradicionais, né? Então todo esse avanço aqui, né? Da construção, da programação e da estrutura do hardware nos proporcionou hoje a gente jogar no nosso celular, no nosso tablet, né? Ter tudo isso na palma da mão, né? Sem precisar ter um console, porque hoje você aí, turma, você com o teu celular, qualquer celular hoje consegue rodar alguns jogos. Não necessariamente você precisa ter um console, né, de game, né? Um portátil ali, um videogame de bolso, né? Então isso facilitou, isso é tecnologia e isso que a gente desfruta hoje nos nossos dias atuais, né? Então vamos lá de bate-rebate, vamos pensar um pouco sobre, né, como os jogos, como foram feitos os jogos, como que eles fazem sucesso nesse universo do mobile, né? O que esses jogos nos proporcionam, né? Sentimento, o que eles causam, né? Nas pessoas, nos usuários, né? Nos jogadores, tá? Eu preciso que você cite ali, ó, converse com a tua dupla agora e cite para mim ali pelo menos três games que você conhece, tá? Pode ser aqui no chat mesmo aí, tá? Isso aqui não é uma atividade na sala de aula, mas ainda essa aqui a gente não vai registrar, não vai contar ponto, mas a participação de vocês conta ponto, tá? Depois a gente vai ter uma outra atividade lá no Classroom que está lá disponível. Essa aqui é só a participação de vocês mesmo. Conversem com a dupla de vocês aí, que está do lado de vocês, ou particular mesmo, individual. Escreva o professor aqui no chat aqui, quais que são os jogos que vocês conhecem, quais que são os jogos que vocês gostam, né? Pelo menos três aí, cada um aí. Vamos lá? Estamos em 16 conectados aí. Vamos a maioria responder, professor aí? Tá, a Sueli me respondeu, o Manuel respondeu, o Adriano, o Rian, o Wagner, a Annelise. Tem uns jogos bem conhecidos, né? Tem uns jogos que eu não tenho nem ideia quais são, mas a grande maioria aqui conhecidos, né, turma? Vocês estão acompanhando aí no chat também? Vamos acompanhar aí os colegas aí, tá? Minecraft, Clash Royale, que mais?
Roblox, né? Free Fire, são os mais famosos aí, né? Tá bom? EA Sport, Free Fire. O Adriano joga Barbie, né, Adriano? Tá certo, Adriano. Depois de quebrar um Nokia, decidiu jogar Barbie. Emanuele Cardoso escreveu ali, né? Esse Project eu tenho que ver qual que é, eu não conheço. Genshin Impact, é assim que se fala? Project CK. Ah, eu vou ver sim, eu me interessei. Não conhecia, vou dar uma olhada aí. Tá bom então, obrigado pela Rafael. Barbie, doutora, é legal também. É de ritmo. Tem que sugerir aí pro Adriano esse jogo, Rafael. Vou jogar também, vou ver se é verdade isso. Da próxima aula a gente vai discutir sobre o jogo da Barbie. Eu não sei se vocês estão zoando, se estão falando a verdade, mas eu vou jogar. E se eu gostar, vocês vão ter que jogar comigo. O Adriano respondeu ali, Honkai, Star Hill. É assim, não sei, é assim que soletra, né? Tem jogo que eu não sei como que soletra. Manuel, é verdade, né, Manuel? É isso aí mesmo, né? Rafael. Rafael, eu jogo. Ah, você joga, Rafael? Beleza, beleza. Então vamos embora, vamos fazer um campeonato de Barbie doutora aí na sala, no próximo, um dos próximos encontros nossos aí. Vamos ver se libera aí pra gente acessar. É, você joga no mobile, né? Será que tem online pra gente jogar? Na web? É, Squad da Barbie. Daniela apoia. Isso aí, vamos fazer um torneio aí, um campeonato de. Beleza, turma, obrigado, né? Vamos continuar aqui. Vários aí, bastante. A turma participou bastante e muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Tá bem boa a aula, assim, vocês participando, assim, fica bem legal. Então vamos ver alguns aqui, né? Talvez alguns que o professor vai falar aqui, vocês falaram, né? Então vamos consolidar um pouco aqui, né? O Angry Bird aqui, quem que conhece Angry Bird, que joga Angry Bird? Flappy Bird, né? Free Fire e o famoso Fruit Ninja ali, né? Quem que não jogou ou gosta de jogar ainda, né? Eu conheço gente que joga só esse, né? Só Fruit Ninja, né? Angry Bird eu joguei muito tempo, joguei muito mesmo. Joguei agora, recentemente, muito, muito, muito. Agora eu parei um pouco de jogo porque não tenho muito tempo. Mas joguei muito. Free Fire eu nunca curti muito Free Fire. Mas gosto muito dos gráficos, do jeito de jogar ali, as histórias ali, como que funciona. As câmeras, né? Como que funcionam as câmeras dos jogos. A gente tem que analisar isso, turma. Tem que analisar isso, ó. Como que é feito o design, as cores, a história, os objetivos, né? Que tipo que eles são, se são ação, se são de esporte. As câmeras, como que as câmeras são tratadas, né? Se é por cima, se é por baixo, se é a visão do jogador. Então a gente tem que ficar esperto. Na nossa área nós temos que entender esse cenário aí, tá bom? Jogou muito, jogou demais. Joguei demais também. Tá. Então vamos embora lá. A gente tem 5 minutinhos. Só que eu vou só entrar com essa atividade aqui e a gente vai ficar com essa atividade para a próxima aula, tá? Senão vocês não vão conseguir fazer hoje e daí vão cobrar do professor depois, tá? Então a gente vai deixar para o nosso próximo encontro essa atividade que eu vou entrar aqui agora. Ó. Tá lá disponível lá no Classroom, tá? Eu vou colocar a data lá para encerramento no nosso próximo encontro. Então você vai ter que fazer até esse dia lá. Se quiser já adiantar, você pode começar a fazer hoje, para você no dia não ter essa dificuldade, tá? Mas eu vou deixar, não vou te cobrar hoje, porque eu queria que você fizesse na sala de aula. Na verdade, tem que fazer isso aqui na sala de aula,
Não tem nem como você começar hoje, nem tente começar hoje, tá? O professor não vai deixar disponível ali, então eu vou colocar para a próxima data só, tá bom? O professor mudou aqui a ideia, senão vocês vão começar a fazer e precisa fazer na sala de aula, né? Então a instrução aqui, analisar o teu computador. Na verdade eu tive que mudar essa atividade minha, porque essa atividade é para celular. Como vocês não estão com o uso do celular aí na sala, então eu tive que adaptar. Então acessar o computador da escola, escolher iniciar um jogo online, um jogo de preferência de vocês, né? Tem que ser um jogo de navegador, né, disponível ali no computador da escola, né? E daí responder a questão lá no Google Class, tá? As questões são essas aqui, ó, que a gente precisa responder. Modelo do computador, se disponível, o sistema operacional que vocês estão usando aí, né? Eu sei qual que é o sistema operacional que vocês estão usando aí, que é padrão das escolas, né? Todos são iguais. A memória disponível do computador e o processador que está usando o computador, se possível, né? E aí sobre o jogo, nome do jogo, gênero, né? Qual o gênero do jogo? Ação, estratégia, aventura, qual que é o gênero do jogo que você escolheu? O modo de jogo, né, que você escolheu, é single play, multiplayer, cooperativo, que tipo de modo de jogo que é? O tipo da câmera, se é câmera 2D, 3D, se a visão é superior, se a visão é lateral, né? Se a visão é de jogador. Estilo artístico, né? Pixels da arte, se é realista, se é cartunesco, qual que é o estilo da arte. E a mecânica principal, né? Como o jogo funciona, a plataforma, se é de tiro, se é de puzzle, né? Qual tipo de mecânica principal é esse jogo, tá? Então, não adianta a gente começar agora, a gente não tem tempo. Vou entregar a aula para a professora aí, eu acho, 10h50, tá? E a gente já vão se preparando para isso, já, tá, turma? Eu até vou ver como que está a configuração do computador de vocês aí, quero ver se nesse intervalo eu consigo ver. Nesse intervalo que a gente tem de uma aula para a próxima aula de vocês, né? Não agora. E a gente também poder liberar os acessos para vocês e para vocês conseguir acessar os links que o professor disponibiliza aqui para vocês na aula, tá? Aí o nosso slide ele tem ali algumas funções que a gente precisa ver, que vocês usam Linux aí, mas eu vou deixar para a próxima aula isso aqui, tá? Então a gente volta então no próximo encontro, né? Ver tudo isso aqui. Eu tenho um vídeo que hoje eu não vou passar para vocês, que não vai dar tempo, explicando também a historinha da evolução aqui dos dispositivos de mão, né? Os consoles, os videogames de mão, tá? Vai contar toda a história lá do Game Boy, Game Advance, PS Vita, todos os games que foram vindo, né? Como que funcionavam, tal, tá bom? Esse vídeo eu passo para vocês na próxima aula também. E a gente continua então no próximo encontro, tá? Eu vou entregar para a professora Nicole. Tudo bem, professora Nicole? Eu vou entregar a aula para você agora. E aí ela quer ter uma conversa com vocês aí, ela tem que finalizar aí os computadores, as conexões aí, né? Tá? A aula fica nas mãos da professora então. Então, turma, obrigado por hoje. Até o próximo encontro, tá? Tudo de bom para vocês. Aquele abraço.